Repete comigo. A identidade é o acesso. A identidade é a chave de acesso. É ela que abre a porta. Que porta, Camila? A porta dos lugares escondidos de Deus para a sua vida. A identidade é a chave que destrava tudo que hoje te impede de experimentar aquilo que um dia Deus planejou para a sua vida. A identidade é a chave que te conecta ao teu propósito. E a minha pergunta para você é, de 0 a 10, o quanto você tem clareza da sua real identidade? Eu vou te contar uma história ao meu respeito. Essa história fala de uma mulher que já tinha mais de 40 anos, extremamente bem-sucedida em praticamente todas as áreas da vida, a minha história. Mas que estava sempre tão envolvida, tão comprometida, eu acho que é engajada na decisão que ela tomou quando tinha 12 anos de idade, lá atrás, no meio de uma dor emocional, que ela disse que nunca mais na vida ela ia ser criticada, julgada, analisada por nenhum desempenho dela. Que me tornou uma pessoa completamente viciada no fazer, no ativismo. Porque quando eu fazia muito bem feito, eu era elogiada, eu me sentia amada, validada, importante, eu tinha importância para as pessoas. Então até bem pouco tempo atrás, uns 6 anos atrás, eu estava sempre tão envolvida nas minhas múltiplas tarefas e na minha decisão de ser brilhante em tudo que eu fazia, que eu nunca nem tinha parado de pensar por que Deus tinha me colocado nesse mundo. Sinceramente, esse negócio de propósito, qual a minha missão nessa terra, qual o meu propósito, eu achava que o meu propósito era simplesmente fazer as coisas muito bem feitas e me sair, atrair elogios para mim, aonde quer que eu estivesse. O meu propósito, meu casamento era meu marido olhar para mim e dizer, eu tenho a melhor mulher do mundo. Era meus filhos olharem para mim e dizer assim, uau, a minha mãe é demais, ela faz o que nenhuma outra mãe faz. Meus pais abriam a boca para encher a boca, a minha filha. Talvez os meus funcionários, e olha como ela é eficiente, como ela gera resultado. Esse era o meu propósito. Inconsciente, mas esse era o meu propósito. Alimentar a fratura emocional da Camilinha de 6, 7 anos, que por ter ouvido muitas críticas não sabia que tinha valor. Eu aprendi que o meu valor estava no que eu fazia e não em quem eu era. Presta atenção que eu vou tentar resumir essa história. E aí crescia essa menina jovem, adolescente, universitária, executiva, empresária, sempre buscando atender expectativas e fazer muito bem feitos para atrair olhares de admiração e elogios. Até um dia, que vocês conhecem essa história, que o marido olhou para mim e disse assim, cansei dessa mulher perfeita tão perfeita que não erra, que não aprende, que não se arrepende, que não pede perdão, tão perfeita que não reconhece que precisa dos outros, que precisa estudar mais para curar das suas feridas, porque eu só estudava o que era business, o que era negócios, para curar, olhar para mim não tinha necessidade porque eu já era perfeita. Só que essa mulher que fazia as coisas perfeitas não tinha nenhuma ideia da sua identidade. E muito menos parava para pensar o que era um propósito. O meu propósito era fazer tudo que eu tinha que fazer muito bem feito. Até que, quando eu comecei essa jornada, para tentar manter o meu casamento, que eu disse assim, ok, então eu preciso de ajuda, que mulher é essa? Corri para minha coach, corri para Jesus de uma forma que eu nunca tinha corrido. Jesus, cheguei quebrada, Jesus, está aqui o meu coração, eu não sei, me apresenta essa mulher que eu não sei quem eu sou, me dá a chance de me arrepender, Jesus, no meu processo de coach individual, com a minha coach, com as ferramentas que meu marido criou, tá certo? Que eu nunca tinha usufruído, porque eu era muito orgulhosa, era muito perfeita para usar as ferramentas que ele tinha criado. E eu cheguei na minha coach, chegava em Jesus e eu dizia assim, meu Deus, que mulher é essa? Que mulher é essa que eu me tornei? Eu não reconheço essa mulher. E ao longo dessa jornada, eu fui tirando as escamas dos olhos, eu fui curando as minhas feridas emocionais, eu fui pedindo perdão, eu fui confessando, eu fui me arrependendo. E aí todas essas jornadas foi me conectando na minha identidade de filha de Deus. Foi me conectando na minha identidade de amada, aceita, que só existe uma pessoa que eu tenho que atrair admiração e olhar, é o meu Jesus. Que eu tenho que me mover todos os dias para tirar um sorriso do meu Jesus, do meu Deus, do meu Pai. Né? E que ele deixou claro qual é o manual de vida, como eu o agrado e como eu entristeço, como eu entro na sua presença e como eu saio da presença dele. O que um coração quebrantado, arrependido, meditar na palavra de Deus, buscar o tempo inteiro, adorar, louvar, o quanto isso me aproxima dele e quanto uma vida de mentira, de pecado, de exagero, de
de valores do mundo, quanto uma vida desalinhada aos princípios de Deus me rouba da presença dele. E nessa jornada que eu fui vivendo, teve um momento em que uma pessoa perguntou assim: Camila, qual é o seu propósito no mundo? E eu confesso que eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia. Eu já sabia que eu não era aquela Mulher Maravilha, que eu tinha vestido a fantasia a vida inteira. Mas eu depois me achei a pior mulher do mundo, desprezível. E aí eu estava na reconstrução da minha verdadeira identidade. Mas propósito, eu não tinha ideia. Não tinha ideia. Aí de uma hora eu disse assim: já entendi, eu acho que o meu propósito é ser a mulher que apoia o ministério do meu marido, porque o que ele faz nesse mundo é muito forte. Então talvez o meu propósito seja só cuidar do negócio, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ser a sócia que ele precisa, ser a mãe a mãe dos filhos, ser a mulher que promove um lar dentro dessa casa, para que ele se posicione no mundo com que Deus derramou sobre a vida dele. E durante muito tempo eu achei que era isso mesmo. E os anos foram passando nessa minha jornada, passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e eu comecei a ser surpreendida pela voz de Deus me levando para fazer algo novo, algo diferente. E hoje as pessoas chegam para mim e dizem assim: Camila, muito obrigada. Camila, o teu primeiro livro, o Viva a Sua Identidade. Eu escuto a tua voz quando eu leio aquela palavra. Meu casamento não acabou por causa daquele livro. Camila, eu saí da depressão por causa daquele livro. Camila, eu aceitei a Jesus por causa daquele livro. Camila, a minha empresa foi revolucionada porque eu entendi que mulher disfuncional eu era através daquele seu livro. E aí eu comecei a dizer: uau, então quer dizer que à medida que eu curo as minhas feridas, que eu me arrependo do orgulho que eu vivia, que eu peço perdão a Deus, que eu me conecto com Deus, que eu deixo Ele tratar o meu caráter, eu vou me aproximando da mulher que Ele me fez para ser. E na hora que eu vou me aproximando, portas vão se abrindo de um novo tempo, de uma nova visão de Deus para a minha vida. E esse novo livro, Plenitude, vocês conhecem o testemunho sobre ele. Se você não conhece, você está vendo esse livro, é o seu primeiro contato comigo, ou se você não conheceu nada sobre esse livro, entra no YouTube, tem um link, tá aqui o link, eu vou botar o link nesse vídeo, para que você conheça a história. Deus usou o mundo todo para dizer assim: eu quero que você escreva um devocional. Eu disse: mas Senhor, eu vou escrever um devocional com que autoridade? Com que conhecimento eu vou escrever um devocional? E ele está pronto. E ele acabou de sair nas ruas, nas lojas à venda. E o direct do meu Instagram, o meu pessoal que cuida do direct, não para de mandar mensagem para mim. Eles mandam mensagem chorando, eles emocionados. Porque dizem assim: Camila, foi a voz de Deus na minha vida. Camila era a resposta de oração. Eu disse: uau, então quer dizer que quando eu curo a minha identidade, Deus revela para mim o meu propósito nesse mundo? E é sobre isso que eu estou falando para você. Se você disser sim, todos os dias, para uma jornada com o Senhor, se você entrar numa jornada de cura das suas emoções e de fortalecimento do seu espiritual na palavra de Deus, você vai se surpreender, porque é questão de tempo, e pouco tempo. O Senhor começa, eu digo, às vezes eu enxergo Deus como um grande maestro. Ele vai fazendo movimentos que você nem entende, né? Um movimento aqui, o outro movimento ali, levanta uma pessoa numa cidade, do outro lado do mundo alguém ora, e bem ali ele faz um movimento e está tudo interligado, e quando menos espera aparece na sua frente uma grande porta. E a sua identidade é a chave de acesso. É o QR Code que você vai conectar. Opa, agora eu sei quem é. Eu posso colocar minha mão nessa porta. E na hora que eu colocar minha mão nessa porta, ela vai se abrir. E eu vou enxergar, e eu vou ouvir, e eu vou sentir no meu espírito qual é o meu papel nesse novo ambiente. Qual é o papel nesse ambiente dessa empresa que Deus me colocou? Qual é o papel nessa área de influência que Deus me colocou? Qual é o meu papel como mãe? Qual é o meu papel como esposa no mundo? Qual é o meu papel na humanidade? Qual é o meu papel nesse serviço social? Existem portas que precisam ser acessadas por você, mas o código secreto é a tua identidade. Só quando você souber claramente quem você é no Senhor, quem Ele te fez para ser, quando você permitir Ele chegar arrumando a sua vida, arrumando o que está fora, colocando cada coisinha no seu lugar. Camila, dói. Dói. A verdade dói. A verdade de que eu não era a mulher perfeita, doeu, mas uma dor insuportável, doía na minha alma, doía no meu corpo. Era uma dor física. Quantas vezes eu chorava e dizia: Senhor, eu tô aqui só por obediência. Porque a vontade era de sumir, era de jogar tudo para cima. Mas confia em mim. Deixa doer. Deixa doer. Deixa doer. Deixa tirar as escamas dos olhos. Deixa doer e você trazer verdade para se arrepender. Deixa doer e o teu coração ficar quebrantado, porque Deus não resiste um coração quebrantado.
E isso é como se à medida que você tira uma escama, você recebe um pedaço de pele verdadeira. À medida que você tira uma ferida, você recebe um enxerto de pele verdadeira, aquela planejada por Deus. E você vai ficando forte, você vai ficando blindado. E você vai ficando com o coração tratado, com o coração humilde. E você vai começar, nos teus olhos vão se descortinando. E você começa a perceber os movimentos de Deus. E quanto mais você estiver nessa jornada, mais chaves a sua mão tem acesso, mais portas se abrem, mais você encontra qual o seu chamado nesse mundo. E esse é o meu convite para você. A sua identidade é o acesso. E eu vou terminar com uma história que todo mundo conta. Todo mundo conhece a história do povo de Deus que passou 400 anos preso como escravos no Egito, e que Deus levanta Moisés, e que Moisés vai lá para conduzir o povo para a terra prometida. Existiu uma promessa, essa promessa existida, ela foi criada desde a época de Abraão. Desde a época de Abraão, eu estou estudando o livro de Gênesis agora. Abraão recebe de Deus, Deus diz, essa terra será da sua descendência daqui a 4 gerações. E Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Moisés. Olha que coisa linda. Lá, no livro de Gênesis, está dizendo o que ia acontecer. Só que o povo ia passar 400 anos preso no Egito, escravo no Egito. Quem vive 400 anos, nós estamos falando de gerações, não tem mentalidade de filho. Não tinha noção de que era um povo eleito, uma raça eleita, exclusiva de Deus naquela terra. E por ter uma identidade distorcida, uma mentalidade de escravos, eles não experimentaram, a mão deles não abria a porta da promessa. Deus mandou Moisés, com autoridade, abrir o Mar Vermelho. Eles passaram no meio do mar. Mais sobrenatural impossível. Eu tenho certeza que se eu e você víssemos um mar na nossa frente se abrindo, a gente não ia achar que era uma coisa do poder de alguém que botou um cajado. Óbvio que é o próprio Deus. O próprio Deus apareceu ali na frente deles. Aquele mar abriu, paredão de água, se passou. E na hora que o último chegou na terra, se fechou, matou todas as pessoas, inclusive o faraó que estava correndo atrás para matá-los. Entraram numa terra onde todos os dias Deus alimentava, mandava do céu comida fresca todos os dias. Mas a identidade distorcida, o não saber que era filho e que tinha uma promessa, fizeram desobedecer, reclamar, lamuriar, fazer idolatria, que precisavam idolatrar, construir o bezerro de ouro, uma série de pecados e desobediências. Gente, Moisés passava 40 dias sem comer e sem beber no monte, ouvindo de Deus a direção para o povo. Descia, o povo recebia uma palavra fresca do próprio Deus. Mas não saber quem era fazia com que eles entrassem em desobediência, em pecado, em murmuração, em ingratidão. É fácil olhar para essa história, né? Deixa eu perguntar na tua vida hoje. O que é que Deus tem te mandado alimento fresco todo dia? E que você tem sido ingrato? Que você está lamuriando, reclamando, desobedecendo? O que é que você tem idolatrado? O que é que tem entristecido o coração do teu Deus? O que é que está te roubando os planos de Deus? O que é que está fazendo com que o QR Code da tua mão não abra a porta das promessas? O que é? Quais são os comportamentos? Que olhar é esse para você que não faz com que você viva o que Deus preparou? Queria te deixar com essa pergunta hoje, com muita coragem, com muita verdade, com muita humildade no coração. O que é que hoje, na sua vida, no seu estilo de vida, te desconecta da identidade que Deus te deu para ter? Te afasta da terra prometida, te afasta do teu propósito, te afasta das tuas promessas. Eu vou deixar você responder para mim aqui. Responde, eu quero ler o teu comentário. O que é que hoje te desconecta do plano de Deus para a tua vida? Te afasta das tuas promessas. Lembra? Primeiro a gente tem consciência, depois a gente se arrepende, a gente confessa, a gente pede perdão, a gente é perdoado. E a gente muda, a gente converte dos maus caminhos e a gente passa a fazer da forma certa. E à medida que você vive na forma certa, fazendo da forma certa, você reforça quem você é para você e depois para o mundo. A sua identidade de filho, as roupas de filho. E quanto mais roupagens de filho, quanto mais clareza do seu valor, clareza dos seus princípios, clareza de quem você tem que agradar, mais portas vão se abrindo e mais o teu propósito é realizado nessa terra. Eu estou batendo nessa tecla porque meu coração está queimando. O mundo precisa que você viva o seu propósito.
Tem pessoas que só vão ser salvas se você viver o seu propósito. Tem filhos que só vão ser felizes, talvez os seus, se você descobrir o que é que está errado hoje na sua vida, que desconecta da identidade que Deus te deu. Se você abrir mão de toda mentira que você vem contando para você e para o mundo, e você de verdade resolver se humilhar e clamar pelo Senhor. Senhor, revela a mim quem eu sou. Revela quem eu sou para ti, Pai. Me perdoa pelos meus maus caminhos. Sara a minha terra, Senhor. Sara o meu coração. Sara a minha mente. Para que você possa usar a minha vida nesse mundo. Para quê? Para glorificar a Deus. Para amar o próximo. Para amar a si mesmo. E para preparar a volta de Cristo. É isso. Estou esperando um comentário. Confessa aqui para mim. Me fala. O que é que você vai mudar hoje na sua vida para se aproximar de quem Deus te fez para ser? E para as suas mãos abrirem as portas que você precisa acessar. Um beijo. Te amo. No próximo dia, aqui, nós vamos entrar em um novo bloco. Forte. Para mim, o mais forte do devocional até então. Até então, por quê, Camila? Porque no final tem algo mais forte ainda. Mas desse início, o mais forte. E eu te espero no dia 9. Até o dia 9. Um beijo. I love you. Manda esse vídeo, se ele fez sentido para você. Para muitas pessoas. Quem sabe o seu propósito começa agora.